A nossa história, né, a gente vê que começa com a parceria, né, dos nossos parceiros, os extradimensionais, com o nosso presidente Urandir, e várias coisas que eles foram falando que a gente ia pesquisar, que a gente ia treinar, né, direcionando, e também da parte deles, né, o apoio que eles falaram que iam dar, as informações que eles iam compartilhar. E com relação a esse apoio, há muitos anos atrás, a gente escutava, né, que nessa época agora, eles se mostrariam de uma maneira bem mais presente, né, que em vários locais da Terra todos veriam a presença deles e que isso vai se intensificar ainda mais, né. E no início isso parecia muito distante para muitos de nós, né, eh, e a coisa foi evoluindo, a gente foi evoluindo e começaram a acontecer esses fenômenos luminosos, né, que antes aconteciam já, mas eram um pouco mais espaçados em alguns locais, e tinham outros que acontecem sempre. Agora eles começaram a aparecer de uma maneira bem nítida em vários locais, né. Então, para chegar a um ponto que você sai, está dando uma caminhada, né, e você tem a oportunidade de ter uma interação, né, que me parece que o Rafael inclusive teve uma hoje, né. Então para a gente entrar no assunto, que eu gostaria que depois a Larissa falasse sobre essa pesquisa das naves, e que o Rafael comentasse a experiência dele aí hoje, mostrasse pra gente, depois a gente, pedir para a Larissa dar uma explicação aí para a gente desses fenômenos, da experiência dela pesquisando isso junto com a equipe dela aí, dentro de Dáquilo. Sim, hoje eu estava com a Júlia, nós estávamos caminhando, né, fazendo um exercício, e a Júlia que percebeu esse fenômeno, essa manifestação luminosa no céu, aqui no interior de São Paulo, e foi muito bacana. A gente conseguiu filmar com celular mesmo, né, a interação. Eu acho que é esse aqui, vamos ver se é esse mesmo. É aquela luz ali no centro do vídeo, tá, pessoal? Ela está se deslocando para a esquerda. Era bem grande mesmo a manifestação. Uma luz bem forte, na cor prateada, deslocando sentido oeste do ponto onde nós estávamos, né? Meu Deus, Para o celular Bem poder bacana. captar, né, Rafa? A luz É, era bem intensa, né? Para poder pegar, era. né, o telefone celular. E nós temos alguns outros vídeos aqui, né, Larissa, que a gente pode mostrar pro Isso. pessoal. É, porque o pessoal pode estar se questionando, né, se isso aí não é avião, não é isso, não Sim, é aquilo, não é satélite, né. Então vamos pedir para vamos. mostrar esses outros vídeos, para a Larissa poder mostrar para a gente aí, a diferença de uma coisa para outra, como que isso é observado, o que que a gente tem de informações aí com relação a isso. Tá acontecendo muito hoje em dia, né? Inclusive a gente fez uma live mês passado falando sobre as manifestações no céu. E tá ocorrendo muito em todo o Brasil e no exterior também, vários associados e pessoas, né, que nós conhecemos no exterior estão encaminhando os vídeos sobre as manifestações que está assim em várias cidades do Brasil. Às vezes é um pouco complicado a gente conseguir documentar com o celular, né? Que nem o Rafa conseguiu captar aqui a imagem, porque realmente a luz estava grande, né? Estava forte, a intensidade da luz estava forte, mas nem todo mundo consegue captar com o celular. Então a gente separou algumas imagens aqui, inclusive tem algumas imagens também da fazenda, né? Onde a gente está captando com uma outra tecnologia, né? Que é o monóculo, que a gente pode explicar. Então, essa manifestação foi bem parecida com a manifestação que o Rafa e a Júlia captaram hoje, né? A gente vê que é uma nave, né, bioplasmática. Então, o que que significa? Ela é em forma de luz, né? Não é das outras naves que a gente pode até falar um pouco mais daqui a pouco em relação ao que é demonstrado para a gente em vídeos, né? E o que o sistema nos passa, mas sim a manifestação dessas naves bioplasmáticas, né? Elas ocorrem dessa forma no céu. Então, o que a gente pode observar? Elas têm uma mudança, por muitas vezes, de intensidade de luz, né? São alguns padrões que a gente consegue diferenciar as naves bioplasmáticas de algumas manifestações que a gente tem no céu, por exemplo, de aeronave, de algum drone, de algum satélite, né? Então, essas manifestações das naves bioplasmáticas, das luzes, elas vão ter sempre um padrão diferenciado. Por exemplo, essa intensidade da luz, ela vai
ficar um pouco mais intensa a luz ou vai diminuir a intensidade, ela vai mudar a trajetória, né, a rota que ela está fazendo no céu, ela vai ter uma alteração de rota, ela pode simplesmente do nada apagar, né? Ela está fazendo um percurso e de repente do nada ela vai apagar, vai diminuir a intensidade, vai apagar. Então, assim, são vários padrões, ela pode modificar a cor, a coloração dela também. Então, são vários padrões que a gente consegue observar e que nós estamos tendo uma movimentação muito grande das pessoas, né? Entrando em contato através das mídias de Dáquila, através do WhatsApp, de todas as nossas mídias, mandando essas informações, os vídeos, né? Relatando, mostrando. E em vários lugares, em várias capitais e cidades, a gente está tendo manifestações, às vezes, assim, dura 40 minutos, 1 hora com aquelas manifestações, né? Com realmente esses padrões diferenciados de luzes. Então, isso tem acontecido bastante. Naquele momento, a gente fez a live já para colocar para a população, né, o que está ocorrendo em relação a essas manifestações, que é muito importante, é interessante a gente ficar atento ao céu, para a gente conseguir documentar e verificar, né, essas manifestações que estão acontecendo. Então, essa que está mostrando agora foi aqui em Campo Grande, esse processo, né, da nave bioplasmática, onde ela chega num certo ponto depois que ela simplesmente apaga, né? Então tem várias imagens que o pessoal está nos encaminhando, a gente está fazendo esse acervo de imagens, e isso realmente, gente, é para chamar a atenção da população, né? Isso é para trabalhar a população, para realmente trazer um desenvolvimento para todos nós, né? Porque através das luzes que a gente tem essas manifestações bioplasmáticas. Então é totalmente diferente. Essa foi uma imagem que nós fizemos aqui nas Zigurates, tá? Esse equipamento que a gente utilizou é um monóculo, então a gente consegue visualizar a movimentação das naves, né, indo para o lado direito, e essa piscada que tem mais ao centro, que a gente consegue perceber, isso é um avião. A gente acelerou o vídeo, né? Então, assim, isso é uma rota, né, mostrando o avião e mostrando a manifestação das naves ao redor, tá? Então, a gente está utilizando o laser para poder realmente mostrar aonde está a manifestação das naves. Então, assim, muito interessante. E olha a quantidade, né, de naves bioplasmáticas que nós temos nesse vídeo, por exemplo. Exato, esse é um outro vídeo também. Também é na fazenda. E aqui, através do laser, né, a gente está mostrando exatamente aonde ocorre essa manifestação, né, das naves bioplasmáticas. E, por exemplo, aqui tem duas ao mesmo tempo, né? Então, assim, elas vêm, às vezes uma passa no céu, outras vezes, né, vem uma quantidade de 2, 3, na realidade 2 começaram aqui, depois 3, né, naves, realmente é para mostrar para todos essas manifestações que estão ocorrendo. E realmente o padrão que ocorre, né, que é um padrão totalmente diferente de um padrão de terceira dimensão, né, de manifestações de terceira dimensão que nós visualizamos no céu. Então, os meninos podem também até relatar, assim, o formato, né, a forma que eles já viram essas manifestações também no céu, porque essas luzes realmente vêm para nos trabalhar, né, para trabalhar nossas habilidades, nossa saúde, né, aguçar as nossas habilidades. Então, vem para nos ajudar em todos os sentidos. Toda luz, pessoal, carrega uma frequência ou várias frequências específicas, né? Então, as frequências você consegue ver de maneira visual através de luzes, né, e cores, né? No som você vê através de diferentes notas ou diferentes sons, né? Então, e todas as frequências, elas interagem com a gente, né? Então, frequências que são emitidas, você pode entrar em ressonância, né? E aquilo te amplificar a sua frequência ou modular o seu campo de alguma maneira. Então, quando você está interagindo com luzes, assim, com cores específicas, emitindo flashes específicos, né, eles estão sempre aí trabalhando o nosso campo vibratório, aumentando a nossa carga vibracional. Né? Então, o pessoal não precisa ter medo, né, porque uma tecnologia dessas, se quisesse nos fazer mal, já teria, né, transformado a gente em pó. Né? Então, se nada disso acontece, se eles estão ali, né, só sinalizando, né, e fazendo coisas que você percebe efeitos positivos depois, não há o que temer.
né? Agora, o que eu tenho medo mesmo, de verdade, é da apatia que a gente vê hoje na população face a isso que está acontecendo em várias outras coisas. Porque eu lembro quando a gente era criança, a gente não, porque eu fui criança antes deles todos, né? Então, assim, quando eu era criança, eu lembro de ter visto lá nos primórdios do Fantástico, aparecia alguém que filmava uma luz no céu, gente, era assunto do Fantástico, aquela luzinha, parava o programa, todo mundo ia discutir aquilo, falar de OVNI, de luz, de disco voador, e aquilo era debate a semana inteira, né? E hoje a gente tem visto um monte de coisas, de anomalias acontecendo no nosso planeta, né? Como a gente viu, auroras aí como se fosse aquela boreal projetadas em vários países, vários fenômenos acontecendo, várias alterações climáticas, como por exemplo os mares indo desaparecendo, né, em alguns momentos, ficando só aquela praia extensa, e as pessoas olham para aquilo apáticas. E agora a gente olha para o céu na nossa cidade, vê luzes como essas que a gente está vendo aí, cruzando de todo lado para todo lado, gente, vendo claramente que não é um avião, que é diferente de um avião, e as pessoas estão, né, passam o dia só a gente brigando no Instagram, né, por questões diversas de pontos de vista, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, nos chamando a atenção para a gente observar que algo está acontecendo, né? Algo está sendo sinalizado, tem algo tentando nos chamar a atenção, né? Isso aí não ia estar passando à toa para simplesmente ser um espetáculo para eles mesmos, né? Então, sim, existe algo acontecendo, né, no nosso planeta. Além dessas coisas positivas, dessas luzes, a gente está vendo, né, tudo que está acontecendo, esse clima tenso, né, de geopolítica em alguns países, uma série de outras coisas. Então é importante, gente. A gente não pode pensar, eu não tenho nada a ver com isso. É claro que tem. É onde a gente vive, né? É o local que estamos todos inseridos. A nossa sociedade está interagindo com várias coisas diferentes, né? Então, assim, é importante a gente pensar por que isso está aparecendo agora? O que está acontecendo agora? Qual o efeito disso para a gente? Se eu pesquisar sobre isso, né? Quais benefícios eu posso ter sobre essas informações? Em que isso pode me auxiliar? Vou citar um exemplo para vocês, né? A questão da internet hoje, ela é feita de uma maneira que a gente fica preso ali olhando o dia inteiro aquilo, né, para gerar dopamina ali, e a gente acaba fragmentando a nossa personalidade sem ter referências de tantas coisas contraditórias que nos são mostradas pelas mídias e pela internet. Quando a gente foca numa pesquisa, né, as pessoas que ficam, por exemplo, o dia inteiro olhando um WhatsApp, as coisas todas, depois você acha, todo mundo acha que tem TDAH, por exemplo, porque esquece das coisas que está fazendo, não presta atenção, sofre uma certa confusão, mas isso são efeitos que a gente está vivendo de uma alimentação alterada, de campos eletromagnéticos de aparelhos eletrônicos, né, de ondas moduladoras que estão vindo de fora aí do nosso sistema. Então, o que acontece? A gente vai simplesmente falar, é assim mesmo, eu estou assim? Não, gente, a gente pode aprender a melhorar a nossa realidade, falar assim, tá, mas e essas luzes? Se elas aumentam a carga vibracional, elas mexem também com a minha frequência cerebral. Se elas mexem com a minha frequência cerebral, elas podem me ajudar na parte cognitiva, na minha parte de aceleração cerebral, na minha parte vibratória, na minha parte de memória, né? Então você pode aproveitar isso para desenvolver novas habilidades, para perceber a realidade de uma outra forma. E as pessoas falam assim: mas para que serve desenvolver novas habilidades? Vou dar um exemplo. Você está viajando com o seu carro sem farol, numa estrada, sem placa, sem nada. Você pode sair da estrada. Agora, você está viajando numa estrada em que você tem os faróis do carro, você vê as placas de aviso, você vê as coisas. Então, as suas habilidades são uma maneira de você perceber a sua realidade de uma maneira mais profunda, com mais sinais. Então, você consegue conduzir melhor a sua vida, né, e aproveitar essas informações para melhorar as suas condições de vida e a daqueles que estão ao seu redor, né? Fora vários outros benefícios. Então, assim, vamos estar atentos ao que está acontecendo.